Olá, meu nome é Luiz Renato Beliaung e eu vou apresentar os principais pontos da minha pesquisa, intitulada Políticas Públicas de Reconhecimento e Redistribuição em Comunidades Quilombolas, Raça, Territorialidade e Multiculturalismo. A pesquisa é fruto de bolsa de iniciação científica da FGV e tem como orientador o professor mestre Márcio José de Macedo. A apresentação está dividida em 5 partes: contexto e objetivo, referencial teórico, métodos, resultados e conclusão. O campo de estudo do trabalho tange a administração pública e a sociologia. Sua relevância diz respeito ao fato das políticas públicas quilombolas estarem passando por um processo de sucateamento, evidenciando uma mudança radical, tanto na esfera de reconhecimento quanto de redistribuição. O objetivo pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira seria analisar as dinâmicas adotadas pelo Estado brasileiro em relação aos quilombolas em um cenário pós-Constituição de 1988, assim como entender as dimensões de reconhecimento e redistribuição presentes nas políticas públicas voltadas para quilombolas. Por fim, ressaltar 2 ciclos de políticas públicas, um institucionalizante e outro desinstitucionalizante. O estudo fundamenta-se principalmente em 4 partes principais, que abordam questões relativas à fundamentação das políticas públicas destinadas aos remanescentes de Quilombo. A primeira é o multiculturalismo, que corrobora para compreender as possibilidades de estudo e incorporar o debate a respeito dos remanescentes de Quilombo, tendo em vista que uma perspectiva multicultural possibilita pensar a ascensão de políticas públicas para grupos específicos. A segunda diz respeito à compreensão do termo Quilombo, assim como suas diferentes apropriações e variantes históricas e teóricas. A terceira refere-se ao enfoque principal, que concerne as políticas públicas, pensando tanto a esfera de reconhecimento quanto a redistribuição em sua atuação conjunta. Por fim, o referencial busca evidenciar um processo destituinte, isto é, um conjunto de fatores que estão dentro de um espectro mais amplo do que pode ser chamado de crise democrática, tendo como embasamento as políticas públicas quilombolas. A abordagem utilizada foi a qualitativa. A estratégia de investigação consistiu em uma revisão bibliográfica e uma pesquisa documental. O objeto de estudo restringe-se ao âmbito das políticas públicas federais, as políticas públicas pós-1988 destinadas aos remanescentes de Quilombo, e como também os principais programas dispostos nos planos plurianuais de 2004 a 2020. A coleta de dados consistiu em uma entrevista semi-estruturada, assim como o levantamento de dados primários e secundários. Os dados levantados foram analisados em conjunto e articulação com a literatura selecionada, pontuando a presença de aspectos multiculturais na construção de políticas públicas, como também de um processo destituinte das mesmas. Os resultados do estudo mostram que tais políticas podem ser divididas em 3 pontos principais, no que diz respeito à esfera de reconhecimento e redistribuição. Na primeira delas, pode ser visto que a Constituição de 1988 proporcionou os direitos quilombolas pela primeira vez, mas fazendo com que esses fossem muito restritos ao âmbito cultural. E, de forma geral, não havia uma transversalidade efetiva das políticas públicas quilombolas, que estavam muito restritas ao Ministério da Cultura. Em um segundo momento, o reconhecimento se expande para além da esfera cultural, e é a partir de 2003 que as principais formulações e ações estruturadas pelo governo federal foram intensificadas. Pela primeira vez, as pautas das comunidades quilombolas foram incorporadas no Plano Plurianual de 2004 e 2007, efetivando a inclusão do tema nas políticas públicas. É com a criação do principal programa destinado aos remanescentes de Quilombo, o Programa Brasil Quilombola, de 2004, coordenado pela CEPIR, que a articulação entre diferentes ministérios e secretarias para a formulação de políticas destinadas para essa população passa a ocorrer, descentralizando as ações do Ministério da Cultura. No entanto, mesmo com um tamanho progresso institucional, a questão redistributiva continuou sendo um problema. As dimensões de reconhecimento avançaram muito, mas no que diz respeito à execução orçamentária dos programas, ficaram muito aquém do planejamento inicial. Por fim, o que pode ser visto é que se tem início a um processo de desmonte institucional. A questão quilombola passou a ser negligenciada em 2011. O principal programa específico, o Programa Brasil Quilombola, foi descontinuado, e o programa colocado em seu lugar, que não era focalizado apenas nos quilombolas, apresentava uma execução orçamentária muito precária. Mas a dimensão do reconhecimento e a inclusão da questão na agenda política ainda era evidente. O grande ponto de inflexão se dá mesmo em 2015 e 2016, com o processo de impeachment da presidente Dilma, em que o novo ordenamento é posto em prática, que passa a mitigar o reconhecimento conquistado dos anos anteriores, tentando voltar a uma lógica mais restrita ao âmbito cultural e reduzir ainda mais o orçamento. Tal processo se concretiza e caracteriza um desmonte institucional por completo a partir de 2019, em que o governo mostra-se abertamente contra tais políticas, mitigando ainda mais a esfera da redistribuição, que já era precária, e agora invertendo a esfera do reconhecimento, não incorporando a questão quilombola no PPA 2020-2023,
Sendo assim, este perigo intensifica o processo de crise democrática, desestruturando as políticas sociais como um todo. Sobretudo, a esfera quilombola perde, em larga medida, a dimensão de reconhecimento para a estruturação de políticas públicas e inserção da temática na agenda governamental. Em síntese, a presente pesquisa teve como principal propósito examinar e inventariar dois contextos distintos, um institucionalizante e outro destituinte das políticas públicas destinadas aos remanescentes de quilombo, utilizando como embasamento as concepções do multiculturalismo, as definições de quilombo e as crises democráticas. A contribuição vem no sentido da questão quilombola já vir passando por um processo de redução de direitos, conjuntamente com a mitigação das políticas públicas destinadas a essa população. Entretanto, fica evidente que a construção de uma política pública específica envolve tanto reconhecimento quanto redistribuição, e historicamente a questão redistributiva foi posta de lado. Visando futuros estudos, seria interessante pensar o funcionamento da titulação e regularização fundiária das terras quilombolas nos estados e municípios, tendo em vista que a maior parte das terras tituladas foram efetuadas nessas esferas federativas. Assim como seria muito interessante pensar a consolidação de uma base de dados, tendo em vista a dificuldade em encontrar tais dados. Obrigado.